Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quinta-feira, como sempre, com muitas informações. Pedir desculpa a vocês, talvez, o barulho. Acabou agora há pouquinho a entrevista coletiva do CEO do Vasco, Lúcio Barbosa. Eu tô aqui na sala de conferências do Hotel Sheraton e vou trazer para vocês novidades, tá? Mas antes, dedo no like no começo da resenha que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, por favor, já se inscreva, ativa o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal no Instagram. Rapaziada que é boa de palpite aí, 1xBet. Link aqui, ó. Primeiro comentário fixado do vídeo. A temporada não acabou, irá começar agora o Mundial de Clubes que o Fluminense vai disputar. Tem campeonatos europeus rolando, temos também a Champions League. Então você que é bom de palpite, 1xBet. Link aqui no primeiro comentário fixado. Quem usar o cupom FUTEBOLACO com temudo e seu no final, vocês dobram o seu primeiro depósito, tá? Até R$ 1.200. Eles dobram, tá? Mas não esqueça que é só no primeiro depósito. Além de apostar na maior do mundo, com segurança, tranquilidade e as melhores cotações no mercado, vocês ajudam aqui o meu trabalho. Quem é fã do Dieguinho do canal Futebolaço, esse parceiro comercial é fundamental para a manutenção do nosso trabalho. Então conto com vocês, mas tem que ser no link que tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo, para que eles saibam que vocês estão vindo aqui do canal, beleza? Agora que vocês já me dão uma forcinha, vamos às informações. Dito isso, Paulo Brax não é mais o diretor executivo do Vasco da Gama. Os companheiros do Globoesporte.com anteciparam a informação um pouco mais cedo e agora há pouquinho o CEO Lúcio Barbosa confirmou o desligamento do agora nosso ex-diretor executivo. Especula-se aí muito que possa ser Alexandre Matos, é o nome mais forte. Gira alguma coisa em torno do Rodrigo Caetano, acho pouco provável. Ele deve ficar lá no Atlético Mineiro, mas isso é um papo para depois. E o que me causou estranheza e foi motivo de uma pergunta minha aqui na coletiva foi a demissão do Paulo. Não no sentido da demissão pela demissão. O trabalho realmente foi ruim, mas o Paulo ontem na entrevista coletiva, quem teve a oportunidade de assistir, falava ainda como alguém que estava dentro do processo e se colocava dentro do Vasco ainda para a temporada 2024. Inclusive comunicou que ia para Berlim para poder fazer uma viagem agora dos diretores executivos. E hoje, pela manhã, sai a notícia da demissão do mesmo. Então perguntei ao senhor Lúcio Barbosa se essa decisão já estava tomada, independente do resultado, e o Paulo ainda não sabia e só foi comunicado hoje pela manhã, ou se havia acontecido algo nesse interim da coletiva de pós-jogo ontem até amanhã de hoje, tá bom? Então vou deixar com vocês um trechinho da pergunta que eu fiz para o Lúcio Barbosa e ele confirmando se essa decisão estava tomada antes ou não, explicando o porquê do desligamento. Obrigado, Dieguinho. Já tínhamos conversas sobre os perfis, a gente foi mapeando o que a gente gostaria de fazer diferente, mas a decisão foi muito difícil porque, novamente, Paulo é um grande profissional e muita gente criticou o Paulo por ele ter sumido, né? Na verdade, eu acho que isso foi um grande ato, que ele apareceu na hora ruim, e quando começou a melhorar, que ele deixou os outros aparecerem, acho que isso já levava. Mas, como eu falei, foi uma mudança de perfil que a gente buscou. Então, claro que durante essa madrugada, essa manhã, a gente conversou bastante com algumas pessoas e a decisão foi tomada. Bom, para finalizar, vamos ouvir as últimas palavras do Paulo Brax como diretor executivo do Vasco. Ele faz um balanço da temporada, explica por que ele deu uma sumida, fala também sobre aquela última coletiva que ele deu do famoso passar a linha, que o futuro estava intacto e o passado era passado, as mexidas que foram feitas. Então vou deixar com vocês o Paulo fazendo o balanço dele dessa passagem agora no Vasco, já que ele não está mais, e vocês vão ver ele falando até de futuro, mas acabou se surpreendendo hoje com a demissão. Então, com vocês, as últimas palavras de Paulo Brax como diretor executivo do Vasco. Antes de responder a pergunta da Tatiaia, queria agradecer o apoio do torcedor, que foi essencial para o nosso ano, para a gente poder ter atingido esse objetivo. A comissão técnica, Ramon, Emiliano, Diego, principalmente Ramon e Emiliano, que aceitaram esse desafio, que era bastante grande, alto, mas à altura dessa comissão técnica. E agradecer aos funcionários do Vasco, aos funcionários do CT, que nunca deixaram de acreditar, e aos jogadores. O Vasco é um clube de resistência e esse grupo é um grupo de resistência. Tivemos momentos de
dúvida, como o torcedor também teve. E respondendo a sua pergunta, eu acredito que a gente pode dividir o ano em 3. De janeiro até abril, primeiras 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, a gente teve o início da nossa reformulação. O Vasco inicia um primeiro ano de reformulação. Uma saída de mais de 30 jogadores e uma chegada de, no total do ano, 25 jogadores. Então, foi o início da nossa reformulação e, como toda reformulação, foi difícil. Foi muito difícil. A segunda parte, de maio até agosto, foi o período que a gente sofreu muito. Foram 3 meses de pouco resultado desportivo e que nos forçou a mudar a rota. E a última vez que eu vim aqui nessa sala de imprensa, numa coletiva, foi depois do jogo do Cruzeiro 1-0 aqui em São Januário, ainda com portões fechados. E eu disse que a gente estava traçando uma reta, uma linha, e que o passado tinha ficado para trás e que a gente teria um futuro intacto. Então resolvemos fazer diferente, acreditar em fazer diferente, ter convicção para fazer diferente, ter força, ter resiliência, sustentar pressão, que é um privilégio, ainda mais num clube do tamanho do Vasco, e fazer diferente e fazer dar certo. Poucos acreditavam, mas na retomada de agosto para cá, com esse aproveitamento que vocês estão narrando em relação à comissão técnica, do Ramon, do Emiliano, do Diego, eu cito o Diego que está aqui na mesa e que foi essencial na parte física com os atletas. A gente retomou, a gente foi o que eu disse no início do ano, que era o objetivo, que era ser competitivo. Ninguém prometeu nada, ninguém prometeu título, ninguém prometeu vaga em competição sul-americana em nenhum momento. A gente prometeu ser competitivo. E a gente conseguiu no segundo semestre. A gente conseguiu na terceira parte. Então, eu acho que há muito acerto, há muito erro, alguns já foram corrigidos, e principalmente a gente tem que ser grato pela oportunidade de fazer diferente e de projetar diferente. Então aqui tem um caderno novo aqui, está zerado, para a gente reescrever o planejamento do ano que vem, com o Vasco no lugar que merece estar, e pegando o gancho na frase do Ramon, que nunca mais passe por isso novamente. Agora, que a gente sabia que ia ser difícil, um primeiro ano de reconstrução, a gente sabia. Foi acima, mas também foi acima a nossa recuperação. E poucos clubes na história do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos conseguiram uma recuperação tão forte, impactante e é na altura da resiliência desse clube. Então, eu acredito que nessas 3 partes a gente pode dividir a temporada e já projetar 2024. Espero ter te respondido. A gente precisa e merece subir o andar. Então, se esse primeiro ano foi um ano de reformulação, de reconstrução, de saída de 30 jogadores e chegada de 25, tentando ser competitivo e voltando o Vasco para o lugar que nunca deveria ter saído, ano que vem a gente tem que subir o andar. E para subir o andar, a gente vai procurar fazer da linha que fizemos a partir do meio do ano. É muito gratificante ver o equilíbrio entre atletas que performaram da primeira janela com atletas da segunda janela. A gente hoje teve esse equilíbrio dentro de campo e eu acredito que o trabalho foi aproveitado. Futebol é uma história que às vezes se conta só de trás para frente e se por 90 ou 100 minutos a gente não conseguisse o resultado, não deveriam ter jogado o trabalho desse ano fora, porque é um trabalho de reconstrução. Eu leio matérias dizendo que foi o maior investimento da história do Vasco, foi a maior receita da história do Vasco esse ano. Então, por muito pouco dinheiro de diferença entre investido e arrecadado, o Vasco colocou 3, 4 vezes em números
superiores ao elenco do ano passado. Então, hoje o Vasco tem mais ativos, hoje o Vasco tem um elenco de mais qualidade, condizente com a sua camisa, com a sua história. E isso foi feito esse ano e não poderia ter sido apagado com o resultado desportivo final. Então, para o ano que vem, se projeta sim uma subida de andar e a gente vai mirar objetivos maiores do que simplesmente só ser competitivo. A gente não vai fazer tanta mudança, a gente não vai ter que trocar 55 peças e eu tenho certeza que com o apoio desse torcedor, com a paixão do torcedor vascaíno, a gente vai conseguir êxitos maiores no ano que vem. E eu conto 100% com a comissão técnica para o ano que vem. Bom, como eu disse na resposta anterior, eu conto 100% com a comissão técnica que está aqui, tem contrato. E eu acredito que a sinergia que nós tivemos, diretoria, comissão e jogadores, ela precisa ser aproveitada para o ano que vem. E o Ramon é meu vizinho. Se precisar, eu travo a garagem dele e ele não sai, não tem problema. A gente mora no mesmo prédio. E, por coincidência. Para o ano que vem, eu tenho uma viagem programada já, que vai ser a terceira reunião dos diretores esportivos do grupo da 777. A primeira foi no ano passado na Itália, a segunda foi esse ano em abril na França, e a terceira agora vai ser na Alemanha, na sede dos clubes respectivos do grupo. E lá vai ser debatido o planejamento para o ano que vem, em termos desportivos. Em termos de orçamento, há a reunião do conselho, da diretoria, da qual eu não participo. E nessa reunião, que vai ser esse ano ainda, vai ser informado a mim, ao futebol do Vasco, qual será o orçamento para o ano que vem. E, obviamente, a gente espera um orçamento, no mínimo, igual a desse ano, sendo que ano que vem a gente não vai precisar fazer tantas contratações numerosas, então nós vamos investir em qualidade, da mesma forma que a gente fez na janela do meio do ano, em qualidade, em hierarquia, em experiência e projetando os ativos também para o grupo. Então, os próximos passos agora são a minha presença nessa reunião presencial, como aconteceu já 2 vezes, e é bom a gente também explicar que é assim que funciona pelo grupo que é detentor do Vasco, 70% do Vasco. E aguardo o orçamento para a gente iniciar o nosso planejamento em termos de contratações para o ano que vem, de reformulação parcial do elenco. E reitero, conto com a comissão 100% para me ajudar nesse planejamento para o ano que vem. Eu tenho contrato, talvez numa situação diferente, eu não deveria nem responder isso, porque eu acho que quem tem que responder isso está acima de mim, mas tenho contrato, estou aqui para servir o Vasco, servir ao grupo e eu espero ficar para o ano que vem para a gente poder colher resultados diferentes desse ano. Não posso pedir nada mais para o torcedor do Vasco. O torcedor merece desfrutar de momentos bons, merece desfrutar de alegrias, de alívios, de vitórias. É um torcedor sofrido que nos últimos 20 anos sofreu muito. E a gente não vai consertar em um ano esse sofrimento. As cicatrizes que tem de 20 anos não se apagam em um ano. É um ano de reconstrução, é um ano de uma nova realidade, uma nova era no Vasco, que permitiu esse investimento recorde, que permitiu uma receita recorde, que permitiu o clube ter hoje um elenco muito mais valorizado do que teve nos últimos anos, que permitiu hoje ter dentro desse elenco, dentro desse vestiário, atletas de muita hierarquia dentro do futebol sul-americano e até mundial. Eu não peço nada ao torcedor, eu quero que o torcedor desfrute, eu quero que o torcedor tenha alegria e nós também queremos. A gente não planeja passar pelo que nós passamos. A gente planeja passar pelo que a gente passou no segundo semestre, ainda bem que não foi invertido, né? Um primeiro semestre bom e um segundo semestre ruim em termos de resultados. Acho que a gente conseguiu, nesse primeiro ano, entrar em sintonia com o grupo, porque também foi um início de trabalho, porque ano passado, quando eu chego aqui, não tem janela, então a primeira janela foi desse ano. Um trabalho com o grupo, um trabalho internamente,
com a associação, um trabalho com o novo CEO, de quem eu sou muito próximo e está sempre debatendo todos os assuntos do clube. E eu acredito muito que esse processo de evolução aconteça de um ano para o outro. E o torcedor, entendendo como que esse processo está acontecendo, ele vai ter alegrias ano que vem, a mais do que ele teve esse ano. Menos apreensão, menos sofrimento e mais alegrias. 2023 foi melhor do que 2022, não tenho certeza. Eu tenho certeza disso, não tenho dúvida. Porque 2022 a gente estava numa segunda divisão. E 2024 vai ser melhor que 2023. Então é um processo de evolução, é um crescimento. É uma retomada do Vasco a momentos mais positivos do que negativos. O que passou esse ano, a gente não vai querer passar ano que vem, a gente não quer que o torcedor passe. Então, sem pedido nenhum para o torcedor, a gente só vai trabalhar mais e mais para poder dar alegria, para poder colocar um sorriso no torcedor que sempre nos apoia, que a gente é muito grato a ele. Vários obstáculos, os quais, evidentemente, não vou apontar aqui por ética, por profissionalismo. Eu sou cumpridor de regras, cumpridor de ordens, sou um cara disciplinado e eu entendo que seja natural ter esses obstáculos. É natural. No início de um processo, no início de uma nova gestão, é natural. Então tive sim, como qualquer um teria, não vou expor e faz parte do trabalho, faz parte do meu trabalho. Gostaria de ter falado mais vezes, gostaria de ter vindo em outros momentos, mas quando a gente teve o pior momento do ano, eu abri o microfone sem limite de tempo para atender a imprensa e atender os torcedores. Existem regras da empresa, existem regras que a gente cumpre, e eu acredito na evolução do nosso trabalho, em parceria com a empresa, e as dificuldades que, porventura, aconteceram no início do ano não vão acontecer agora no início do próximo ano. Internamente também melhoramos muito. Esse novo Vasco melhorou bastante. A gente termina um ano muito melhor do que nós começamos, em termos de processo, em termos de procedimentos, em termos de harmonia interna. Então eu sou muito otimista com o ano de 2024, muito, muito. A gente precisava dessa permanência, que por momentos a gente entendeu que estava cada vez mais difícil. Antes do jogo do Cuiabá, estava muito difícil. Estava muito difícil. A gente empata o jogo com o Goiás, a gente vai para Cuiabá e muita gente desacreditou. Não as que estavam aqui dentro, que era que precisavam acreditar. E a gente conseguiu essa retomada, tirando força, não sabe de onde. E a gente acredita que evoluímos muito e aprendemos e vamos fazer de uma forma que os resultados sejam diferentes no ano que vem. Vamos trocar a frase do Ramon, de não vá barrar, não, nós vamos precisar dela mais. E a gente vai ter um ano melhor que desse ano. Então, os obstáculos, às vezes, eles servem até para a gente crescer, evoluir. Bom, galera, a fala do Paulo está um pouco extensa, fiz questão de colocá-la toda para vocês literalmente terem todas as últimas palavras do Paulo Brax, e aqui eu vou fazer uma conclusão, na minha opinião aqui. Fiz questão de fazer essa pergunta na coletiva para o Lúcio, porque eu achei muito estranho o Paulo ontem ir para a coletiva e ele se inserindo dentro do processo. Dizia até que já tinha uma viagem marcada dia 12 para ir para Berlim representar o Vasco na reunião que tem anualmente, na verdade semestralmente, entre os clubes da 777, né? Cada reunião é na sede de um clube, a primeira seria na Alemanha, e muito estranho a demissão dele acontecer hoje. E você começa a juntar as pedras aqui, tem um vídeo que está circulando nas redes sociais e, para bom entendedor, um pingo é letra, né? Tem um ditado popular que fala disso.
Não sei se vocês perceberam quando ele fala que fica para o próximo ano, e eu percebo como uma reação espontânea, algo natural. O Emiliano Dias e o Ramon, um olham para a cara do outro. O feeling que eu tenho é de que muito provavelmente tanto o Emiliano como também o Ramon já sabiam da demissão do Paulo. E quando ele fala no quesito de continuidade para o clube para o próximo ano, meio que pega desprevenido ali. E talvez a participação do Paulo naquele momento foi dar uma última cartada ali, tentar de uma certa forma marcar território, mas acabou não se concretizando e a demissão saiu hoje pela manhã. O Paulo ele tem essa característica de aparecer nesses momentos. Talvez ele podia ter internamente a desconfiança da não continuidade e também quis ter a oportunidade de falar institucionalmente no Vasco. Mas eu acho que no final de contas acabou ficou esquisito, né? Ele acabou falando de um monte de coisa, um monte de projeto, um monte de planos para o ano de 2024, sendo que ele não está mais dentro do grupo. Então a imagem que passa para o Diego é ruim. E aí levanta até questionamento se o Paulo passou por cima da comunicação, digamos, e foi lá e não estava no script aquilo e acaba ficando essa situação embaraçosa para todo mundo, ou se realmente teve uma mudança da noite para o dia, que aí eu acho que foi mal conduzido, porque ele dá entrevista no final, depois do jogo, falando em processo de continuidade, na manhã seguinte ele é demitido. Por isso a minha pergunta é se aconteceu algo específico nessa madrugada, digamos, né? O jogo já acabou 11h30, a coletiva começou depois da meia-noite até amanhã, quando o GE trouxe a informação e aqui na coletiva o CEO Lúcio Barbosa confirmou. Enfim, ficam questionamentos, ficam dúvidas, mas enfim, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Assim a gente está encerrando nossa primeira edição. Às 18 horas agora vamos estar recebendo lá no Futebolaço Podcast, episódio número 117, o volante Juninho, do Vasco, estava emprestado ao Orlando City, voltou aí ao Brasil, também é outro que tem contrato até dezembro, não sabe ainda se fica ou se sai. A tendência maior hoje é até que ele não fique, mas a gente vai conversar logo mais e você que quiser acompanhar a entrevista, só colar no Futebolaço Podcast às 18 horas, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto família, qualquer momento, em volta, Vasco, tamo junto, valeu, fui!